Amigo telespectador, com as nossas boas-vindas, logo uma pergunta. Você sabe o que significa a separação do joio e do trigo? O joio é uma erva daninha, mas na nossa vida prática, por que e como nós podemos separar o bom grão das coisas ruins? Vamos estudar isso hoje aqui, no Tema Livre, desde os nossos hábitos, estilos de vida, amizades e modelos, na política e até nas religiões. É questão de padrão de comportamento. Penso que todos vocês que estão nos assistindo, estão plenamente convencidos de que a morte não existe, de que existe uma vida após a morte. Mas a curiosidade ou a necessidade de alguém fez com que ela nos endereçasse uma pergunta nos seguintes termos. O que acontece com uma pessoa que morre ou desencarna, como nós costumamos dizer, sem acreditar que ela própria vai sobreviver? Ou seja, que acha que com a morte tudo acaba. E meu abraço fraterno da semana vai para um senhor de 90, ou talvez já agora 91 anos de idade, mas a razão disso eu só falarei no final. Especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo, Diálogo Espírita está no ar. Amigos do Diálogo Espírita, separação do trigo e do joio. Este é o título do nosso tema livre de hoje. Rose Jaime e Joilson Mendes comigo aqui para a gente falar. E antes de passar para vocês, eu gostaria de fazer a introdução com uma leitura sintética, né, da parábola de Jesus sobre o joio e o trigo. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o tiremos? E ele lhes respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele também o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Joilson, esse joio aí, como é que era? Então, ele mesmo, a própria parábola, né, que o Cristo conta, ele fala a respeito disso. O joio ele não crescia junto com a boa semente. Ele era semeado, como eles perguntam, mas quem foi que semeou? Ele falou assim, foi um inimigo. Agora, por que isso acontecia? Isso era uma forma de concorrência desleal na época, né, que eles costumavam a jogar o joio na plantação do vizinho lá, vamos assim dizer. Muito amigo, né? Muito amigo, né? Jogava o joio na plantação do vizinho para que a semente dele desse frutos e a do vizinho não, e ele ganhasse depois na venda do mercado. Isso tanto é que na legislação romana isso era considerado crime. Então aquele que fazia isso era denunciado por um crime que ele cometeu. Então esse que é a questão do joio, né? Isso considerando lá a época do Cristo, né? Ele era jogado para, como é que se fala? Para sabotar a plantação do outro. Sabotar, ele enfraquecia muito o solo, né? Retirava muitos nutrientes. É igual o eucalipto em relação às araucárias, né? Sim, eucalipto ele puxa. Suga. Rose, e ainda sobre essa erva daninha aí? Olha, eu nunca vi o tal do joio, mas fiquei curiosa, né? Fui pesquisar para descobrir como é que era o bichinho, aliás, a plantinha. E dizem que é muito, muito parecida com o trigo. Quando é novinha, você não distingue. Tem que esperar crescer, o trigo fica maduro, porque daí ele espiga, e você consegue distinguir do outro, que é diferente. Então, a única forma de você tirar o joio do meio do trigo, porque ele fica disfarçadinho lá crescendo junto,
é esperar mostrar os frutos, aparecer a época certa, estar crescido já, porque daí o trigo espiga bem e o joio você seleciona, tem que colher manualmente. Imaginou, era um serviço de inimigo mesmo, né? E colhendo manualmente, já está em feixe, queimar separado, porque até onde se sabe, né, não serve para nada. Então, Rose, ainda vão achar alguma utilidade para o joio, mas não ali junto com o trigo. Veja se você concorda comigo, os espíritos, através de vários médiuns, em várias obras e mensagens avulsas, eles têm nos alertado já há algumas décadas, não é de ontem ou da semana passada não, de que a Terra está numa fase de transição planetária, né? Fala-se muito que a Terra é um mundo de provas e expiações e que estaria a caminho do mundo de regeneração, ou mundo regenerado. Você vê uma certa analogia aí dessa parábola do joio e o trigo com o momento que nós estamos vivendo, planeta? Todas as lições de Jesus, né, são para todas as épocas, não se aplicavam exclusivamente à antiguidade. Com certeza, em fases de conturbação social, de modificação, né, relevante dos nossos costumes, dos valores aceitos pela sociedade, tal como a fase em que nós estamos, a parábola do joio e do trigo é muito oportuna. Por quê? Nós temos hoje uma facilidade de comunicação, né? As ideias, as imagens se transmitem ao mundo. É muito fácil enganar. Até nos nossos ambientes particulares, continua, tal como na antiguidade, a ser fácil enganar. Entretanto, dizem, né, e diz a sabedoria popular, que ninguém consegue enganar o tempo inteiro a todos. A verdade aparece. E a parábola do joio e do trigo nos mostra isso. Que nós podemos ser tapeados por políticos, às vezes até por pretensos médiuns famosos, né, que se perdem no meio do caminho, como nós mesmos muitas vezes falhamos em questões pessoais em que gostaríamos de ter mais eficácia, de sermos mais vitoriosos do ponto de vista de exemplo, de vida. Quantas fraquezas todos temos. Entretanto, se queremos enganar o outro, parecer alguma coisa que nós não somos, isso é impossível. Tal como o joio e o trigo, um dia a verdade aparece. Na transição planetária, o que a gente pode pensar? Que são joio todos aqueles que não estão produzindo a devida espiga do amadurecimento espiritual, que não estão preparados para uma fase em que, dependente da sua seita, da sua crença religiosa, as pessoas sejam éticas, vivam os valores de respeito ao próximo, de construção do bem geral, não apenas da busca do bem pessoal e próprio acima dos outros. Então, a parábola do joio e do trigo é extremamente oportuna para a nossa época, em que a Terra deve, acreditamos, transitar de mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, em que as leis, mas acima das leis, a conduta pessoal voluntária de cada um, vão se coadunando com os princípios éticos da fraternidade, da solidariedade, da tolerância, do respeito, da generosidade, do amor ao próximo. Eu iria um pouquinho mais longe nesse comentário da Rose, porque essas mensagens, alguns tem um livro, inclusive, com esse nome aí, Transição Planetária e Nova Era, uma Era Nova, uma coisa assim, da Sueli Calda Schubert, repercutindo uma outra obra do médium Divaldo Pereira Franco. Eu vejo de uma maneira mais incisiva até essa situação, quando os espíritos dizem que nós estamos num momento em que as pessoas de bem, as pessoas que estão procurando se melhorar, fazendo sua reforma íntima, estão imbuídos de bons sentimentos, movidos pelas virtudes em desenvolvimento, elas estão assumindo o lugar ali à frente, à vanguarda da vida social aqui na Terra, a despeito de tudo que a gente vê aí. Até porque num outro momento, se não me engano, Emmanuel diz que a Terra hoje é uma casa em reforma. Ou seja, a bagunça primeiro vira o caos para depois se tirar disso a reconstrução mais organizada. Então o que acontece? Segundo o alerta dos espíritos benfeitores, é de que nós estamos num momento crucial, gravíssimo, e que aquelas pessoas, aqueles espíritos que insistirem, que são recalcitrantes na prática do mal, eles serão, tal qual o joio, expurgados da terra que será herdado pelos mansos e pacíficos, conforme a promessa de Jesus.
Então, me parece que nós temos que acordar para essa situação. Não é momento de brincadeira, de agir com irresponsabilidade. Quando a gente fala aqui em programas anteriores sobre a necessidade da autoeducação, é porque nós estamos num momento crítico. E ficarão aqui, no mundo quase como um verdadeiro paraíso, aqueles que realmente se imbuíram de cumprir com as leis de Deus. E aqueles que insistiam da prática do mal pelo mal, eles serão recambiados para mundos inferiores e amargarão as consequências de suas atitudes. Joilson, vendo por esse lado do conjunto da humanidade como um todo, mas individualmente, como é que nós podemos separar na nossa vida o joio do trigo? Essa aí é a tarefa, acho que a gente até comentou algo muito parecido no programa anterior, que é você vigiar os seus sentimentos, basicamente, né? Pensamentos e os seus sentimentos. E você então começa a separar aqueles sentimentos ruins, aqueles sentimentos negativos, os pensamentos negativos, você começa a afastar e começa a substituir por pensamentos bons, os teus hábitos no seu dia a dia, o que você costuma fazer no dia a dia? Você costuma perder muito tempo, né, na frente do computador, na frente da televisão? Comece, então, a tirar esse joio da sua vida e a substituir por algo que seja mais produtivo, algo que vai te trazer um acréscimo espiritual, um acréscimo, um entendimento intelectual que seja, para que você progrida cada vez mais. Os seus comportamentos, as suas tarefas, atividade, as companhias com quem você fala, amizades, com quem você conversa, as suas amizades. Que tipo de amizades você cultiva durante a sua vida, durante essa tua existência? Então, isso tudo que venha de encontro ao seu crescimento moral, ao seu crescimento espiritual, você tem que separar. O que vem de encontro a isso, você tem que separar. E saber, por ter a consciência de que o caminho é outro. Mas isso não é fácil, você está querendo que eu seja santo. Não, a gente sabe que não é fácil para ninguém, só que até como acho que o Oscar que comentou no programa anterior, você tem que dar o primeiro passo. Tem que começar. Você tem que começar uma hora. Em algum momento tem que começar. Ou será que você vai deixar para a próxima existência, para quando a Terra passar então para o mundo de regeneração, aí você permanecer no mundo de provas e expiações, para daí você começar a pensar e começar tudo de novo num planeta sofrido muitas vezes. Mas é um desafio de todas as épocas, né? Sim. Independente de estarmos em transição planetária ou não, que certamente, né, se estamos, e acredito que sim, é um processo lento de séculos, né, que não é repentino, a nossa fidelidade aos princípios espirituais, né, aquilo que nós já conseguimos entender, aquilo que nós já conhecemos, pelo menos um comportamento adequado com aquilo em que a gente já acredita, né, que a gente já acha bom, já acha bonito no outro. Eu até acrescentaria ali no que o Gilson falou, digamos, a própria escolha da nossa alimentação diária, dos nossos divertimentos, né? A gente tem que começar a fazer, tentar separar o joio do trigo ali, ver o que presta e o que não presta. Há tanto lixo. Acima de tudo, a nossa tanto lixo utilidade. Que nos enfiam goela abaixo, dizendo que é coisa normal, que é progressista, que é não sei o quê, porque fala-se tanto, é curioso, né, Joilson? Fala-se tanto em politicamente correto, mas tem tanta coisa que de correta não tem absolutamente nada. Tem muita coisa, muito avanço na legislação, do convívio, etc. Mas muita coisa ruim também. Agora, mas o básico, eu queria passar para a nossa utilidade, né? Eu queria passar para a Rosa uma outra questão aqui que é importante, a gente não pode deixar de abordar, é em relação às religiões. Há religiões e religiões. Uma vez alguém deu uma estatística aqui, eu também já li a respeito, que existe, acho que foi o Parcha, que existem centenas de religiões, não é aquelas que a gente conhece. São seitas, na verdade, cada um cria uma em cada esquina e tal, por aí vai. Como é que a gente separa o joio do trigo aí, Rosa? Mas isso é fácil. Jesus ensinou, né? Sim. Pelo fruto se conhece a árvore. Com certeza isso deve ser ditado popular também na antiguidade, porque a sabedoria de Jesus reflete, né, o conhecimento superior a que a humanidade já atingiu. O que nós podemos dizer das religiões? Elas tornam o homem mais tolerante ou ele começa a apontar o dedo e criticar os outros?
Torna o homem mais fraternal ou ele se acha o único dono da verdade? A sua religião é a única que salva? Ou, conforme disse Jesus, né? Aquele que ama o próximo, que mesmo sendo considerado infiel como um samaritano, atende alguém que está caído no caminho, é melhor que um sacerdote. A lição de Jesus já nos disse, se nós fizermos a diferença no ambiente em que nós estamos, tal como o trigo, nós vamos ter grãos, fruto a oferecer. Essa é a diferença. Do ponto de vista da religião, o que temos que analisar? A dos outros lhes pertence, vamos respeitar. Mas vamos ver se aquilo a que nós devotamos o nosso esforço, o nosso comprometimento, realmente está fazendo diferença na vida das pessoas, está levando alegria, solidariedade, força espiritual, amparo a quem nos rodeia, porque é fácil discursar sobre a importância do trigo em relação ao joio. Difícil é sair do comodismo e ir lá ajudar quem precisa. Difícil é calar a crítica, difícil é abraçar quem necessita, sem reparar se a pessoa está com problemas, se não cheira bem, se tem dificuldade, se tem maus hábitos, e mesmo assim precisa de nós. Então é isso. Eu só ainda faria, não posso deixar de mencionar aqui em relação à política. Também o joio do trigo. Está assim, né? Tem joio, está sobrando. Né? É a nossa sociedade. É a nossa sociedade. E aí depende de nós passarmos a refinar os nossos julgamentos e o nosso poder de escolha, né? Nossa capacidade de bem escolher. E ainda que a gente erre 1, 2, 3 vezes, ainda assim temos a responsabilidade de procurar fazer as escolhas certas, sondando enquanto candidatos e depois fazendo a cobrança, para que a gente não seja tapeado e engolindo o gato por lebre. Né? E sermos trigo. E sermos trigo, acima de tudo. É? Então, meus amigos, paz a todos, segue o nosso programa. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. No quadro Espiritismo Responde de hoje, vamos responder a uma pergunta: como fica a situação de uma pessoa que morre sem acreditar em vida após a morte? Independente de religião, crença, costumes, temos uma só certeza nesta vida de encarnados, que após o nascimento, um dia, nós iremos deixar esse corpo. E mesmo com essa certeza, qual é a nossa preparação para esse momento? Estamos fazendo alguma coisa ou estamos esquecendo disso? O que fazemos durante a nossa existência? Quais são as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos ideais? Nos ligamos a alguma religião? Nos preocupamos com o nosso próximo, com a nossa família, com nós mesmos, com o nosso eu interior? Damos valor ao nosso corpo? Ou não estamos fazendo nada disso? Quais são as nossas atitudes perante a vida? Já pensaram nisso? Porque independente de crer na vida após a morte ou não, ela existe. Assim como não crer na existência do ar, mas respiramos 24 horas por dia. Assim como não crer na existência da eletricidade, mas se eu não tomar os devidos cuidados, eu acabo levando um choque.
Assim como posso não acreditar em muitas coisas, mas a revelia, elas existem e estão ali a provocar o meu entendimento. Mas vamos trazer esse questionamento para dentro do Espiritismo, dentro dos ensinamentos de Kardec e dos Espíritos. A vida após a morte é algo muito mais simples, muito mais natural do que nós imaginamos. Não existe mágica, não existe milagre, é algo natural. Encontraremos aquilo que passamos a vida inteira nos preparando. É apenas uma mudança de vestimenta. Aliás, essa roupagem pesada que adquirimos aqui, vamos deixar e adquirir uma muito mais leve, de acordo com o local onde formos habitar. Mas esse sim, esse depende muito do que nós estamos fazendo agora. Depende muito da nossa preparação. Porque lá não tem jeitinho, lá não tem máscaras, não se compra títulos e mesmo os títulos que nós possuímos aqui e agora, lá não tem valor nenhum. Mas ao contrário do que a maioria pensa, ninguém se tornará espírita ao desencarnar. Se tornará sim espírito, mas não espírita. Porque a morte não existe, todos nós sabemos disso. Mas continuará crendo e frequentando os mesmos templos que frequenta aqui na Terra. Encontrará muitos dos seus familiares, dos seus amigos, e se, durante essa existência, adquiriu alguns inimigos por aí, poderá encontrá-los também. Por conta disso, é tão necessário cuidarmos do nosso espírito muito mais do que os nossos bens, porque é somente ele que nós iremos levar para o plano espiritual. Cada um de nós tem sua história e desafios para enfrentar. Então, ao desencarnar, será-nos apresentada a vida espiritual que nós merecemos. Não existe nenhuma regra. Mas uma coisa é certa, a vida espiritual existe e ela é muito mais clara e verdadeira do que essa que nós vivemos agora. Então a vida que vamos ter após a morte depende muito do que estamos nos tornando agora, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, etc, etc e etc. Temos que corrigir em nós aqui o que ainda precisa ser corrigido, enquanto ainda temos tempo, porque depois provavelmente nos lamentaremos e muito. O hoje que vivemos aqui na Terra é fruto do ontem, das nossas encarnações anteriores. E o amanhã será fruto do hoje, do que nós vivermos e aprendermos e fizermos de bom. Bora fazer a nossa parte? Paz e bem a todos. Carlos Augusto Manso, então com 90 anos de idade, resolveu e conseguiu entrar na universidade para cursar arquitetura. Desenhista desde os 22 anos, trabalhou 35 anos na USP e conseguiu transformar uma simples maternidade naquilo que hoje se conhece como Hospital das Clínicas. Desejava fazer faculdade antes, mas abriu mão disso para que a esposa, para poder pagar a faculdade da esposa. Esposa, aliás, que desencarnou, morreu 10 meses antes dele próprio ter conseguido a aprovação que a gente acabou de citar. Criou 4 filhos, 2 deles adotivos, índios chavantes, um deles tornou-se cacique. Nós falamos no programa 265, do dia 14 de abril do ano passado, sobre a importância de se buscar o aperfeiçoamento intelectual mesmo em idade avançada. Porque tudo que é aprendido é incorporado ao patrimônio espiritual e pode voltar na nova personalidade numa reencarnação futura. Como que isso acontece? Todas as experiências nossas, boas ou más, em qualquer área da vida, são registradas na nossa memória extracerebral. Não se perdem jamais. Tanto na vida espiritual como depois nas próximas reencarnações, essas experiências, no caso aqui conhecimento adquirido, elas ficarão arquivadas à disposição do espírito. É o caso, por exemplo, das vocações profissionais ou das demonstrações precoces das tendências por um determinado que aparece nas crianças, em crianças ou adolescentes, em relação a um determinado tipo de arte ou uma outra atividade qualquer.
Ainda que esse conhecimento não seja usado nessa encarnação em que ele adquire este conhecimento, ou até mesmo na seguinte, mas porque isso não faz parte do seu planejamento reencarnatório, ou ele não terá necessidade daqueles conhecimentos naquela existência, mas eles permanecerão, não se perderão. E, numa reencarnação futura, estarão lá presentes à disposição como mais uma ferramenta de progresso e de novas aquisições. Então, nós vemos essa situação de conhecimento por parte da espiritualidade que nos informa, e fica, então, de lição preciosa para nós o seguinte: aquelas pessoas que às vezes atingem uma determinada idade e já acham que não tem mais nada que fazer neste mundo, que acham que são inúteis, que não conseguem mais ocupar o seu tempo, que às vezes não encontram reconhecimento familiar, vivem na solidão, um certo desamparo, às vezes em um estado de depressão, muitas vezes pensando até em suicídio. Eis aí uma bela de uma lição desse senhor, eu digo 90, 91, porque foi no ano passado, então pode ser que ele já tenha até atingido o seu 91º aniversário. Portanto, por este belo e inspirador exemplo de vida, o nosso abraço fraterno da semana para o senhor Carlos Augusto Manso, acadêmico de arquitetura, aos 90 anos de idade. Boa semana a todos. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim, de Matão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, de primeiríssima qualidade, como recém-lançado Até que a Morte os Reaproxime, autoria de Lourdes Carolina Gagetti. Quais as consequências do orgulho e do preconceito? Uma jovem racista que fere e magoa enfrentará a própria consciência. Pedidos para o clarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66, ou pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba em adepr@adepr.com.br. Prezados amigos, ainda nós temos um recadinho aí para vocês. Nós gostaríamos de falar aqui sobre o jornal Comunicação Espírita da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Esta aqui é a última edição do bimestre de setembro e outubro, edição de número 123. Nós gostaríamos de convidar vocês, oferecer, para que façam a assinatura do jornal, porque é um trabalho complementar ao que nós temos em relação a este programa, o Diálogo Espírita. Então, anote aí, vocês vão ver aí no rodapé do vídeo, o nosso e-mail, adepr@adepr.org.br, com o qual vocês podem nos contactar e a gente passa as instruções dos dados bancários, etc., de como vocês podem fazer a assinatura. É uma maneira modesta, é um valor módico para uma assinatura anual e que vocês vão receber em seu domicílio. O jornal é bimestral, então, portanto, são 6 edições por ano. Simultaneamente, nós queremos reforçar o que nós falamos em programas recentes, da semana retrasada, algumas 2 semanas atrás, o livro Admirável Mundo em que Vivemos, da nossa autoria, e que também tem toda a receita líquida destinada à nossa associação. Então, nós não pretendemos com isso, o nosso intuito, além de divulgar a doutrina espírita, procurando levar o nosso conhecimento, as nossas experiências a todos vocês, enfim, ao público leitor, né? Espírita e não espírita. É um livro que não fala muito de religião, não é o tipo de um livro doutrinário, mas um livro amplo, geral. E para os espíritas também de muito conteúdo. Então gostaríamos que vocês procurassem conosco, nesse mesmo e-mail citado, fazer contato e a gente explica tudo direitinho como é que vocês podem adquirir o livro. Admirável Mundo em que Vivemos é um lançamento da editora M de São Paulo e que nós estamos aqui também trabalhando na distribuição. Obrigado a todos.